Cadê o restante da turma? Eu tô pensando que já tinha até pelo menos 5 alunos. Não, tá só nós dois aqui. Eu acho que eles devem estar indo pelo do e-mail, será? Vamos ver se aparece alguém, porque a gente poder fazer a apresentação, ver se tem quórum, né? Porque com essa quantidade reduzida, perde muito. Pois é, demoraram a entrar. Ah, é Daniel ou é Dan? Dan mesmo, Dan Ferreira. Vamos lá. Sebastião, seja bem-vindo, Sebastião. Boa noite. Professor? Olá, boa noite. Boa noite. Não, esse link não é o mesmo que o senhor mandou no e-mail, não? É o mesmo. Mas como a gente tava eu e outra menina lá e só tava nós duas. Aliás, nós três. Três meninas. Estranho. Nesse link do YouTube. Link Ou do. do YouTube não, do e-mail. Mas é o mesmo. Aí eu acessei esse aqui do WhatsApp, foi que deu. Eu também tive dificuldade. Na verdade, eu nem entrei na sala. Eu fiquei um tempão esperando aceitar a solicitação. Estranho. Só dar uma olhada aqui. Tá bom. Eu. Ah,
O mesmo aconteceu comigo também. Foi isso aí, Lisiane? Aconteceu isso aí também? Foi. Tava pedindo para participar, não estava aceitando. Aí eu consegui entrar só com o link do WhatsApp. Nossa. Eu entrei, só que na sala só tava eu, Vitória e Esté, se não me engano. Que a Eu gente nem entrou pelo consegui link entrar. do. Eu entrei porque eu usei o e-mail da UFMA. Aí entra direto. Entrou direto. Porque eu utilizei esse mesmo link. Tem alguém que tá. Vocês sabem se tem alguém ainda nessa situação? Eu não sei, tava só eu e Vitória. Aí eu falei pra ela que eu tinha enviado outro no WhatsApp. Aí ela foi ver e disse que era diferente. Aí eu disse, então eu vou sair e acessar esse outro. Ela disse, eu também vou sair. Aí outra menina, eu não sei se ela. Tá, deixa eu vou dar uma. Professor, não tá saindo áudio no meu, não. Mas o microfone dele tá desligado. Tá, Ah, ok. Sim, sim. tá. Eu tô só resolvendo uma outra situação lá no outro grupo, tá bom? Ah, tá, ok. Ele já tá arrasou, né? Tô vendo o gráfico que tu fez. Eu nem acreditei que era tu. Meu Deus. Mas também tô com uma dor de cabeça enorme. Eu mesmo, passei a tarde inteira com dor de cabeça, Daniela. Só tá faltando matar a gente. Pois é, tô querendo desistir, não sei se eu vou conseguir. Elisiane, Oi. eita criança, eu acho que eu vou pegar uma aula com Foi vocês. você mesmo que fez, foi que nos ensinar. Menino, Amanhã, porque arrasou. hoje eu não sei mais nem meu nome. Sério. Menino, é muito difícil mexer quando a gente não tem costume com Excel. Pois É é, verdade. O negócio aqui no celular fica muito complicado, pelo menos Ainda pra mais mim. no No celular é pior celular, no ainda. celular complica bastante. Eu já tô quase cega. E agora tá só piorando. Eu passei uma tarde inteira cutucando, até quando eu consegui fazer as tabelas com troço tudo lá.
Pois é. Mas Sebastião também já conseguiu fazer. Eu Nós vi o dois, dele também. nós dois se ajudamos. Conseguiu sair alguma coisa que preste. Olha, Sebastião tá tinha que quase nos mudo aí, ajudar viu? também. Aí amanhã a gente conversa sobre isso. Aí eu disse, tá, Vamos ninguém fazer uma solta a mão de chamada. ninguém. É verdade, vamos fazer uma verdade. chamada mesmo, só a gente. Verdade, boa ideia. Aí, Lisiane nos ajuda, como ela fez o dela, divulgar aí as informações para nós. Se hoje tiver com isso, eu tô lá. Rapaz, eu estou tentando resolver o problema aqui do link, porque eu acessei pelo link anterior e acabou gerando outro link quando eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Então ficaram duas salas distintas. Então, Foi 2 salas. quem está chegando na outra, eu estou encaminhando tudo para cá. Só terminar de resolver lá. Professor, manda então uma mensagem no WhatsApp falando que o primeiro link, né, para o pessoal acessar, só o segundo.
Isso aí, Evanilson, é porque eu estava resolvendo uma situação aqui do link aqui, que eu acabei fazendo uma duplicação do link, viu? E, e agora tinham duas salas, paralelamente. Acredito que agora estão todos aqui. Eu já deixei uma mensagem também aqui no nosso grupo. Isso. Pronto. Ok? Então, vocês estão com saudade do quiz? É? Teve gente que perguntou aqui no chat, né? Terá quiz hoje? Deixa eu ver aqui. A nossa amiga Andréia. Gente, Andréia, com dificuldade para fazer acesso, viu? Então, olha, hoje não terá o quiz, mas na segunda-feira haverá o quiz. Pronto? E vocês que irão elaborar a atividade, as questões do quiz. Mas isso é uma coisa para nós conversarmos posteriormente. Olha, nós já temos 18 pessoas na sala, de 25. Tá bem? Então, eu acredito que já tem um número significativo. Então, vamos lá? Vamos, porque nós já temos aqui... Só um momento aí, viu, gente? Muita janela aberta aqui. Pronto. Já podemos aí acompanhar a tela, tudo certinho? Certo, né? Então, Sim. vamos lá. Gente, mais uma pergunta. Vocês releram o texto? Vocês fizeram o paralelo do texto com as questões? Isso é uma pergunta para vocês. Professor, olha, infelizmente eu não consegui porque a gente também tá bem aperreado com as outras atividades aí. Eu, pelo menos, não tive tempo. Certo. Isso. Eu sempre costumo colocar textos pequenos, viu? 5 páginas, aí é um texto bem pequeno. Então, seria importante. Por que isso? A aula vai acontecendo e nós vamos explicando isso, tudo que nós vamos desenvolver. Eu queria que vocês fizessem isso, para que vocês fizessem um paralelo com os questionamentos, porque nós já vamos encerrar esse primeiro bloco do conteúdo proposto, porque nós já vamos partir para o segundo bloco. Viu? Eu acredito que na quarta-feira da próxima semana, nós já iniciaremos o segundo bloco. Mas vamos deixar o segundo para o momento posterior. Olha, a Andréia. Olá, Andréia. Andréia chegando. Tudo bem, Andréia? Vamos lá, minha querida. Como diz o ex-professor meu de geografia, quem estuda vence. Então, com muita dificuldade, mas vamos lá.
Então é isso. Eu queria que vocês fizessem essa análise, essa leitura, porque eu mandei um relatório do quiz para todo mundo. Quem não recebeu o relatório de vocês, aqueles que conseguiram acessar o Socrative, tá, fazer todo o teste, tudo, esse relatório foi gerado. Quem não conseguiu acessar, infelizmente não tem como gerar relatório, porque a pessoa não participou, e devido a problemas técnicos, nós já compreendemos. Origem e evolução das ideias da física. Foi a abordagem que nós fizemos. Então, apresentar os resultados ou coloquei quiz, né? Do quiz, viu? Vou fazer aqui essa correçãozinha aqui, que é possível. Então, fazer essa divulgação, apresentar esse resultado, que na verdade, como vocês solicitaram que fosse o que ocorresse individualmente, eu acabei enviando individualmente e fiz aquela apresentação geral na aula anterior. Mas o que nós vamos fazer hoje é pegar esses questionamentos e fazer um comentário, viu? Então, por isso que vamos fazer uma nova análise e discutir esses questionamentos que foram propostos no quiz. E encaminhar, né? Encaminhar e direcionar as atividades para a próxima semana, que já inicia o próximo bloco. E aí nossas referências bibliográficas que nós estamos utilizando com vocês. A primeira questão que nós colocamos foi essa. Uma questão de múltipla escolha. Algumas pessoas colocaram, professor, mas aqui a questão não está na ordem, né? Eu estou resolvendo a questão de número 8, eu comecei a responder. É porque eu programei o aplicativo para fazer isso, para que ele embaralhasse as ordens das questões, para que ele embaralhasse a ordem das alternativas, para que não houvesse, para que os alunos fizessem suas atividades de forma individual. Então, o software me proporciona isso, o aplicativo me proporciona isso. E a primeira questão foi, quando você recebe o relatório, aparecem as questões na sequência. O modelo geocêntrico do universo foi criado ou foi descrito, né, por Kepler, Newton, né, Aristóteles, Einstein. São colocações que eu coloquei, por exemplo, aqui Einstein, né? Einstein já é aqui pegando o 1905 adiante. Então, não está nesse contexto do modelo geocêntrico, um modelo bem ultrapassado para os nossos dias atuais, mas para os dias dele, Einstein está fora desse contexto, né? Bem fora mesmo. Então, nós vamos ver a figura do Kepler lá na frente, um pouquinho mais na frente, falando de outro tema, que é falando sobre as leis de Kepler, mas não nesse contexto. E a alternativa correta seria Ptolomeu, que eu acredito que as pessoas que tentaram responder esse questionamento tiveram aí êxito, não é isso? Onde esse modelo indicava o geocentrismo, a Terra no centro do universo. Então, essa seria a concepção do modelo geocêntrico de Ptolomeu, caso ele estivesse correto. Então, esse foi o primeiro questionamento. Um questionamento simples, muito direto, está logo na primeira página do texto que eu deixei para vocês. Então, eu peguei o texto, li, depois eu fui relendo cada página e gerando questionamento. E aí, gente, na hora que alguém quiser levantar fazer alguma abordagem, pode chamar, eu dou uma pausa e vocês podem fazer as perguntas de vocês, porque à medida que nós vamos avançando no tema, aí vocês podem suscitar alguma dúvida e podem perguntar tranquilamente. A segunda pergunta que eu fiz, que foi colocada, foi proposta, é a seguinte: a análise e discussão do modelo heliocêntrico tem como base fundamental as concepções científicas de, primeiro, Galileu, Copérnico e Aristóteles. O que tem aí de estranho aí? Aristóteles não está nesse contexto.
viu? Letra B, Aristóteles e Ptolomeu. Ptolomeu é lá do geocentrismo, não é do heliocentrismo. Outra opção fora de contexto. Letra C, Kepler, Einstein. Ó, de novo, Einstein fora desse contexto de modelo geocêntrico, heliocêntrico, o Einstein está fora. Então, eu coloquei alguns personagens propositalmente para que vocês descartassem o mais rápido possível as opções. E a letra D, Copérnico, Kepler e Galileu. Por que esses três aí estão nessa linha? Porque quando Copérnico ele estabelece esse modelo heliocêntrico, ele achava que as órbitas eram circulares. Perfeito. E qual a contribuição do Kepler? Kepler tem um trabalho muito árduo, né, para verificar e chegar à conclusão de que a órbita dos planetas em torno do Sol, elas são elípticas e não são circulares, perfeita, como Copérnico. Então o modelo de Copérnico se tornou inválido? Não. A ideia de que o Sol era o centro do nosso sistema e os planetas orbitavam ao redor dele, isso permaneceu, né? E Galileu, com suas contribuições, verificou perfeitamente, identificando esses astros que circundavam em torno do Sol. Uma contribuição muito interessante. Só verificar que tem algum amigo solicitando aqui a participação. Na verdade, foi uma saída. Então, retornando. Então, retornando aqui para a terceira questão. Essas duas primeiras questões eu considerei básica, viu? De simples compreensão. Outra, que é filosófica. A corrente filosófica que teve grande influência sobre o pensamento político e econômico até o final do século XIX ficou conhecida como Lei de Newton. Gente, a Lei de Newton não traz consigo uma conotação filosófica, tá? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Ela traz uma concepção filosófica acerca da natureza, descrever a natureza. Não? Com forças forças que atuam com a mesma intensidade em sentidos opostos. Ela está fora desse contexto político e econômico. Então eu fiz esses questionamentos buscando muito aquilo que estava realmente abordado no texto. Então essa influência está relacionada à mecânica social de Kepler. Kepler não trabalhou com mecânica social. Se você pegar todo o grande trabalho de Kepler de referência, foi descrever as órbitas do planeta em torno do Sol. E isso deu a ele muito trabalho, porque ele era discípulo de Tycho Brahe. Tycho Brahe já trabalhava descobrir, né, trabalhava esse contexto das órbitas do planeta em torno do Sol. Então, ele traz esse trabalho para si e arduamente ele vai trabalhar em cima disso para tentar desvendar. Então, essas órbitas dos planetas em torno do Sol. O trabalho relevante de Kepler não está nessa corrente filosófica, política, econômica do século XIX. Bom, está mais para astronomia, e trabalhando, buscando ali uma semelhança também com o que o Galileu fazia, mas o foco do Kepler era a questão das órbitas dos planetas em torno do Sol. Então, esse pensamento ficou conhecido como pensamento cartesiano newtoniano, de compartilhamento de ideias, viu? E isso deu possibilidade para que as pessoas tivessem nesse compartilhamento de ideias científicas, políticas, econômicas, principalmente política e econômica, vem daí, bom, das concepções cartesiano-newtoniano. Não sei se vocês, para quem fez mecânica comigo, tem o livro do Newton, viu, que é o Principia, viu? Então, lá você consegue perceber um pouquinho desses aspectos. Lá ele descreve todas as leis dele, é bem interessante. Então, letra D. Essa corrente filosófica está relacionada ao racionalismo de Descartes? Não.
Então, se você pegar o texto lá, ele não vai fazer essa descrição. Racionalismo de Descartes. Bom, letra E. A concepção galileana. Galileu não traz essa concepção, essa corrente filosófica, política, econômica. Não. Eu até deveria colocar aqui como imagem o livro do Newton, é o Princípio, viu? Que é Princípios da Filosofia e Matemática. Então, aqui essa imagem está representando esse compartilhamento de ideias e de pensamentos, e por isso a opção correta é a opção C. E eu deixei como atividade de casa para que vocês pegassem essas perguntas e identificassem as respostas que estão no texto. Então, eu fiz muito fiel ao texto. Vamos lá. A quarta questão. A evolução histórico-conceitual das 4 leis da termodinâmica relacionada ao conceito físico com suas respectivas leis foram. Aí é uma questão que eu coloquei como verdadeiro ou falso, lá no quiz. Bem? Então, coloca aqui o seguinte. A primeira, temperatura e lei zero. Isso está relacionado com as leis da termodinâmica? Só atender aqui Rogério Almeida, que acabou de chegar. Rita já está rindo. Vou dar aqui uma olhadinha no chat. Cadê? O áudio está muito baixo, disse Silene. No caso, Silene, você tem que aumentar o volume aí aumentar um pouquinho aí, tá? Não estou conseguindo escutar. Bruno Henrique está dizendo aqui, professor, alguém está pedindo para entrar. E geralmente também tem pessoas que automaticamente saem da sala devido aí às conectividades, que isso também acontece comigo. Vou até ligar logo aqui meu Vou ver aqui se já está ligado aqui já. Meus dados móveis. Pronto. Então vamos retornar. Seja bem-vindo aí, Rogério. Então, olha, temperatura e lei zero está relacionado com as leis da termodinâmica nesse contexto histórico conceitual? Sim, viu? Então, porque para vocês que vieram lá do ensino médio, temperatura é um dos primeiros itens que se estuda na segunda série do ensino médio, e isso vai constantemente até eles descreverem as leis da termodinâmica. Segundo, olha aqui, calor e primeira lei de Ampère. Gente, lei de Ampère, André-Marie Ampère, não tem relação com a termodinâmica. Ele tem relação com eletromagnetismo. Viu? A lei de Ampère não tem relação com termodinâmica. Eu destaquei esse item porque esse é o item errado. Viu? Então, digamos, se houvesse um item errado, então eu colocaria essa questão como falso. O que eu fiz? Eu dupliquei a questão. Eu coloquei a questão dessa maneira, uma errada, viu? E coloquei essa mesma questão de maneira em que ela fosse verdadeira. Bom, coloquei de duas formas, sendo ela falsa e sendo ela verdadeira. Por isso que deram lá 16 questionamentos. Esse item 2 ele está errado, porque lei de Ampère não tem nada a ver com lei da termodinâmica. Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Isso sim, viu? Zero absoluto é a terceira lei. Tá, aí zero absoluto está relacionado com a escala Kelvin, para quem lembra aí do seu ensino médio, escala Kelvin, que é tida como escala absoluta, porque ele chegou a verificar exatamente qual a menor temperatura em que as partículas atingissem um nível de vibração menor. Então, está aí essa relação com a termodinâmica. Esse questionamento nesse modelo é verdadeiro? Não.
é falso. Por que é falso? Porque o item 2 não corresponde à lei da termodinâmica. Se eu retirasse o item 2 e colocasse só o item 1, 3 e 4, aí o questionamento se torna verdadeiro. E essa imagem ao lado? Essa imagem ao lado é uma imagem que representa a forma como nossas máquinas funcionam hoje. Principalmente nosso carro. Então eu preciso de uma fonte de energia térmica para aumentar a variação de temperatura interna e, consequentemente, realizar trabalho. O que o nosso carro faz? Nós ingerimos combustível, viu? E nessa queima desse combustível, que aumenta essa temperatura no interior da máquina, e, consequentemente, essa variação de energia interna também é aumentada e, consequentemente, ele realiza o trabalho. O que é realizar esse trabalho? É fazer com que o carro se movimente mecanicamente. Então, no caso da geladeira, dos freezer, o sistema é o inverso. Aí eu preciso realizar um processo contrário, um trabalho sobre o gás que vai fazer todo o processo de refrigeração. Mas nós não estamos a analisar aqui esse aspecto. É apenas o contexto histórico. Deixa eu ver se tem alguém aqui solicitando aqui. O Elt está chegando agora. Tudo bom, Elt? Só ver aqui, gente. Tem algumas pessoas que estão... Só um momento. Tá, vamos lá. Isso. Então, questão 5. A denominação física clássica. Olha, vocês estão com o relatório de vocês aí em acesso? Vocês aí que estão 100% calados? Sim. Tá? Então, Vocês aí que acertaram ou que erraram o questionamento até aqui, tem alguma pergunta a fazer? O que vocês diriam? Professor, eu acertei por isso. Professor, eu errei por imaginar tais coisas. Na questão 4. Uma pessoa que acertou a questão 4, nos fale por que acertou. Vamos lá, gente. Isso aqui vai ser rapidinho, viu? E alguém que errou o questionamento 4, né? Então, e professor, pode falar. no meu caso, eu errei o quarto, sim, mas no quinto, também errei, eu marquei falso, porque, tipo, eu pensei, não tem calor, primeira lei, então eu pensei que seria falso por estar faltando uma das leis. O quinto, no caso. Sim, sim, sim. Certo. Exatamente. Aí você marcou falso, né? A gente pode até fazer essa, a gente pode até fazer essa análise porque deveria estar lá, né? Calor, pode até fazer essa revisão. Bem colocado. Muito bem, gostei. Isso aí já são os cuidados que nós vamos ter para, na hora de fazer essas mudanças, né, essas inversões aí, a gente não cometer esses erros. Seu nome é? Maria Vitória. Maria Vitória, ok, Maria Vitória. Então, o nosso primeiro quiz foi para a gente ter aí uma real situação dos cuidados que a gente precisa para corrigir nas próximas. Muito bem. Quinta questão. A denominação física clássica corresponde a ou corresponde ao? Aqui eu já fiz uma correção nesse questionamento, né? O que é a física clássica? Aí eu coloquei como primeiro item um conjunto de teorias consolidadas no final do século XIX. Não. É do início do século XIX. Um conjunto de teorias que engloba as leis de Newton, principalmente, né? Pega as concepções de Galileu,
pega as concepções de Newton e forma todo um conjunto de teorias que foi denominado de física clássica. Item 2. É um conjunto de teorias consolidadas no início do século XIX. Sim, isso é verdade. 3. É um conjunto, né? Corresponde ao início da física quântica. Isso aqui eu coloquei de propósito, porque se eu estou falando de física clássica, física quântica são as mesmas coisas? Não, não são. Viu? Então, o item 3 está errado aí também, está fora de... Momento miraculoso de Einstein, o Einstein não está nesse mundo aí da física clássica, viu? Da física newtoniana, né? A concepção, o momento, o auge do Einstein, mais na frente. Por isso que eu coloquei o quiz de maneira que você fosse respondendo as questões de forma aleatória. Porque se você tem dúvida na primeira, pode ser que se você lesse a segunda ou a terceira, já poderia ajudar você, aí você retornaria. Bom, eu deixei essa flexibilização. Algum comentário aí? Então, de posse desses erros aí que estão destacados, essa alternativa eu marcaria como falso. Bom, então, aqui nós temos a figura de Max Planck, viu? Max Planck está para o início da física quântica, que é bem aqui, olha, no item 3, né? Física clássica é um conjunto de ideias que corresponde ao início da física quântica? Não. Esse início da física quântica está aqui, ó, viu? Para Max Planck. E é daí que se tem uma nova física. E aí nós vamos que essa equação que ele propôs, e nós vamos falar isso lá na frente, viu? O que essa equação quer dizer? Por que ele propôs isso? E ele teve, bem aí essa mudança da física clássica para a física quântica. Ele teve um problema muito grande, viu? Ele resolveu o problema, mas ele inicialmente teve dificuldade em explicar, em justificar aquela solução que ele teve para o problema. Perguntas. É só verificar aqui que Rogério estava com dificuldade para entrar na sala. Já. Não, mas tá tudo ok já. Tá tudo ok, né? Tá tranquilo. Tá, beleza. Então, retornando aqui. Sexta questão. Olha lá. Albert Einstein, um ícone da física no século XIX. Viu aí? Se você lesse a questão, se você não tivesse condições de responder a questão, cadê a questão 5? Se você ficasse aqui, gente, mas Einstein, né, fez parte desse conjunto de teorias. Lá na questão 6, a gente deixa uma informação que te ajuda na questão 5. Albert Einstein, um ícone da física do século XIX, ganhou o Prêmio Nobel de Física por qual trabalho publicado? Então, bem aí a gente dá uma informação para responder, para dizer que Einstein está fora desse contexto lá da física clássica. Eu já ajudava. Então, a pergunta é essa, porque muitos conhecem ou se referem a Einstein e só lembram mais especificamente da teoria da relatividade. Mas o que nós vamos colocar aqui para vocês é o seguinte, que o Einstein não ganhou o prêmio Nobel por conta da teoria da relatividade. Bom, então, ele ganhou o prêmio Nobel por qual trabalho publicado? Teoria da relatividade restrita? Não. O que é isso? Trata dos movimentos, né, sem dos movimentos relativísticos dos corpos, mas sem o aspecto gravitacional inserido, viu? O outro, ele ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade geral. A relatividade geral se diferencia da restrita, porque a relatividade geral trata, né, dessa curvatura espaço-tempo e levando em consideração o efeito da gravidade. A restrita trata os fenômenos da dilatação do tempo, contração espacial, sem esse aspecto da ação
a gravidade. Então, letra A e letra B, ele não ganhou o prêmio Nobel por essas duas teorias. Letra C, pelo efeito fotoelétrico, um dos mais importantes, porque aqui nós vamos descobrir que o efeito fotoelétrico de Einstein, ele vai dar um impulso, ele vai corroborar, ele vai justificar aquilo que Planck não conseguiu explicar. Porque o Planck disse, olha, nós só podemos justificar, resolver o problema da radiação do corpo negro se nós considerarmos que a natureza tem um aspecto energético discreto. Mas aí, quando perguntavam para o Planck o que era isso, ele tinha uma certa dificuldade para justificar. E aí o efeito fotoelétrico trouxe à tona esse aspecto quântico, né, que é da quantização da energia. E foi aí que ele ganhou o prêmio Nobel, viu? Isso Pode falar. É basicamente a transferência de energia, né? O efeito... da luz para o elétron, não é isso? Só que quando acontece essa transferência, já que você fez aqui, bem aqui, ó, essa imagenzinha aqui, viu? Quando a luz incide sobre o material, essa luz, ela transfere energia para o elétron, e o elétron, ele se movimenta, né? É arrancado do material. Então, as placas solares funcionam baseadas nesse princípio. A aplicação do efeito fotoelétrico é gigantesca, viu? Placa solar, os sensores da iluminação pública, porque quando escurece, né, as lâmpadas acendem todas automaticamente, é por efeito fotoelétrico, viu? Então é muito amplo a aplicação do efeito fotoelétrico. É exatamente isso que o Rogério está colocando. Incide luz no material e esses elétrons são arrancados desse material. Só que com um detalhe que o Planck não conseguia dizer, e o Einstein disse, que para isso acontecer é necessário uma quantidade de energia suficiente para arrancar o elétron dali. Viu? Olha aqui, ó. Nessa figurinha aqui, onde eu tenho 700 nm, o que é isso? Nanômetro. 1,77 eV, o que é isso? Elétron-volt. O que isso quer dizer? A energia necessária para retirar o elétron dessa placa metálica aqui. Viu? Então, esse elétron, para ser arrancado dessa placa, precisa dessa quantidade de energia. Fora dessa quantidade, esse fenômeno ele não vai, menor do que essa quantidade, esse fenômeno não vai acontecer. Viu? Aí bem aqui tem, olha, 2,25 eletronvolts, uma quantidade de energia maior, né? Mas ela vai arrancar qual elétron da placa? Um elétron que está mais lá próximo do núcleo do átomo. Viu? Então, para cada elétron desse existente aí na placa, há uma quantidade de energia definida para que ele absorva e seja arrancado. Isso que o Planck não sabia dizer. Viu? O Planck postulou, ele encontrou a equação que resolveu o problema, mas ele não tinha essa explicação, né? É como alguém chegar e dizer, olha, o planeta Terra vai se tornar um planeta de altíssimo nível moral, intelectual e científico. E alguém vai te perguntar, quando é que isso vai acontecer? E aí, se você não tiver o embasamento para dizer, vai ficar o dito pelo não dito. Então, a situação do Planck era essa. Ele sabia qual era a solução do problema, mas não sabia explicar. Mas com o efeito fotoelétrico, a situação foi bem mais resolvida. Por que ficou bem mais resolvida? Porque o H, que quer dizer constante de Planck, aparece no trabalho do Einstein. E aí o trabalho do Einstein valida, corrobora
a concepção de quantização proposta por Planck. Tanto é que quando você pega a leitura, você vai observar o pai da física quântica. Não é Einstein, não. Viu? Max Planck. Qual a importância do Einstein? Justificou, explicou o fenômeno, tá bom? Com o efeito fotoelétrico. Isso aí ganhou uma notoriedade muito grande. Tão grande que um dos inimigos do ponto de vista científico, né, que as pessoas brigam muito dentro desses departamentos para alguém ser melhor do que outro. Eu presenciei algumas coisas dessas que eu não, tenho certeza que não é benéfico, né? E eu assisti um documentário do Einstein que ele tinha na comunidade científica uma pessoa que não gostava dele. E quando o Einstein fez essa descoberta, até essa pessoa foi obrigada a concordar, né? E o Einstein ganhou o prêmio Nobel por algo muito aplicável no dia de hoje. Então, movimento browniano, que descreve os movimentos aleatórios das partículas, isso também foi um trabalho do Einstein, e a relação massa e energia que está descrito nessa primeira figura aí acima. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Muita gente fala isso. Mas o que isso significa? O Einstein chegou à conclusão que energia pode se transformar em massa e massa pode se transformar em energia. É isso que significa essa equação. Bom, já falei muito, eu gostaria que alguém desse aí uma contribuição, indicasse se essa foi uma das questões mais difíceis para ser respondida. Bom, passo a vez. Beleza, só falar rapidinho com relação aos cientistas, né, desenvolvendo os trabalhos deles. Então, existia uma briga muito grande de ego entre eles, sendo que alguns tinham a ideia, desenvolviam uma teoria, só que, às vezes, outros, né, para não dar o braço a torcer, eles ficavam, tipo, criando confusão, criando obstáculo, é isso que eu estou tentando falar. Então, a gente percebe uma grande briga de egos, de graus de inteligência, um querendo ser mais do que o outro. Então, assim, se essa comunidade científica fosse mais unida, eu acredito que seria desenvolvido mais ideias para o nosso tempo, né? É isso que a gente percebe, né? Uma briga muito grande de egos. Ainda existe. Eu diria que já foi pior, né? Porque hoje você vê muitos trabalhos em parceria. O LHC, que é o Grande Colisor de Hadron, quando você entra num laboratório daquele de ponta, de última geração, você vê um grupo de brasileiros, você vê um grupo de europeus, você vê um grupo de canadenses, você vê... Então, tem um grupo de pessoas ali do mundo inteiro trabalhando em prol da ciência. Então, hoje ainda existe, mas é bem menor, né? Bem menor. E você faz uma colocação interessante. Se não houvesse tudo isso, porque isso faz parte ainda da natureza humana, né? Essa questão egóica ainda faz parte da nossa natureza. A gente precisa vencer muito isso ainda. Mas estamos bem melhor, porque ver pessoas de países totalmente distintos em um consórcio, em uma parceria, trabalhando todo mundo conjuntamente. Então, indica que já melhoramos bastante. E vamos melhorar. Podemos na próxima? Vamos lá para a gente... A 7ª questão. Olha lá. Os fenômenos eletromagnéticos formulados por Maxwell e seu principal resultado, qual seja a natureza eletromagnética da luz, cuja confirmação experimental foi conseguida por Hertz, está relacionado com quais equipamentos abaixo? Viu? Telégrafo e luneta, falso. A luneta, gente, está relacionada com Galileu, viu? Galileu fez um trabalho belíssimo com as lunetas, descrevendo o movimento dos astros. Então,
Maxwell é muito depois de Galileu, muito depois do estudo dos astros, muito depois de Galileu, estava muito além de se falar em equipamento como luneta, né? A Maxwell já estava aí nos laboratórios trabalhando em medir a velocidade da luz, muito mais à frente. Então, os trabalhos de Maxwell, juntamente com as confirmações de Hertz, e essa palavra Hertz, alguém pode dizer assim, professor, que palavra é essa? Todos os equipamentos que a gente compra hoje, viu, tem frequência, principalmente eletroeletrônico. Aqui na nossa região, que é 220, funciona 220. E qual é a frequência da rede? 60 Hz aproximadamente. Está lá um H maiúsculo e um Z minúsculo. Viu? Frequência de oscilação dessa rede. Então, isso não está ligado com a luneta. Falso. Segundo, esse fenômeno está relacionado com o telefone e rádio? Sim. O telefone transmite. Hoje nós vivemos na era da fibra ótica. O que é a fibra ótica? É um fio de vidro espelhado internamente, em que o sinal é transmitido por um feixe luminoso, viu? E esse feixe luminoso, ele vai refletindo na parte interna desse fio espelhado e chega na outra extremidade com uma velocidade muito maior. Bom, sinal de rádio hoje, pelos transmissores por antena, também está relacionado com o fenômeno do eletromagnetismo. Porque para você sintonizar a rádio, você tem que sintonizar na frequência em que a onda eletromagnética está sendo emitida. Bom, então, as rádios piratas. Por que são piratas? Porque aquela rádio está operando em uma frequência em que não está registrada no órgão controlador de telecomunicação de seus respectivos países. E aí pode ser que ela esteja funcionando numa frequência e esteja funcionando uma outra regularmente. Então, aí é que está a diferença. Esse fenômeno está relacionado com o cinema e com a TV? Claro, principalmente a TV. Desde as mais antigas às mais novas, daquelas de tubo de imagem, né? Essa tubo de imagem é que está relacionada aí com os efeitos eletromagnéticos. Professor, essas TVs antigas, elas, quando elas paravam de funcionar, elas seguravam uma certa carga no tubo de imagem, segundo os técnicos. Sim. Essa carga permanecia por um bom tempo, mesmo sem estar na tomada, né? Como acontece esse processo, Você pode me explicar aí como é que se dá esse processo? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou só falando não dá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela aqui rapidinho aqui. Vou ter que parar essa apresentação aqui e vou... Eu já sei exatamente o que o Rogério está querendo. Então, só vou colocar aqui. Porque é uma aceleração, viu, Rogério? Tubo de imagens. Um feixe de elétrons. Ver se eu consigo aqui, imagens. Aqui. Professor, que eu dei uma pesquisa rapidinho aqui, é que os capacitores, né, que armazenam carga, não é bem o tubo, são os capacitores que armazenam cargas. Não adianta tirar de longe. Capacitor. Sim, mas tem um detalhe aí que, para que isso aconteça, vou só colocar aqui, vou abrir aqui cadê? Menino. Tá. Pode colocar.
Tá, vamos ver aí se a gente consegue fazer aí. Ah, tá aqui. Tá. Olha aqui, viu? Tem aqui o canhão eletrônico. Então, isso aqui é superaquecido. Quando superaquecido, emite um feixe de elétrons. Viu? Esses elétrons, eles sofrem uma deflexão. O que é isso? Ao invés de seguir em linha reta, ele é desviado, porque aqui eu tenho um conjunto de bobinas que formam um campo magnético e altera a trajetória desses elétrons. E aí o que acontece? Aí ele atinge aquela tela, aquele vidro que tem em frente. Era isso que ele fazia. Viu? E permanecia, porque ele acabava eletrizando essa tela aqui. Por essa razão. Quando você via um tubo desse de imagem ligado, se tivesse curiosidade, que não era legal, porque para que ocorra essa aceleração desses feixes de elétrons aqui, essa voltagem aqui é brutal, altíssima, para que isso aconteça, viu? Então, não é recomendado você ter contato quando esse sistema estivesse funcionando. Isso aqui já é obsoleto, né? As pessoas não usam mais isso aqui hoje. Para poder acelerar esse feixe de elétrons. E ele varria a tela todinha da TV. Bom, e fazia isso devido à ação desse campo magnético dessas bobinas aqui. Então, essa era a TV do tubo de imagens. Muito antigo, arcaico, né? Deu para entender como é que era aí, Rogério? Eu sim, tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, era isso. Aí a imagem do Maxwell, essas equações, as duas primeiras se referem à lei de Gauss, né, que diz que o divergente, né, do campo elétrico corresponde aí à densidade de carga, e o divergente do campo magnético aí é nulo, bom? E tem, cadê? Sim, e as outras também correspondem a terceira corresponde à lei de Faraday, que é a lei de indução, viu? E a lei de Ampere, que indica que todo fio que é percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Mas nós não vamos entrar nesse tema porque nós não estamos estudando isso aí especificamente. Pronto. Então vamos lá. Alguma pergunta? Né? Alguma dúvida? Esses eram os questionamentos que nós tínhamos colocado para vocês. Eu estou dando só um acréscimo de informação para esclarecer um pouquinho mais vocês. Questão 8. A teoria do éter experimentada por Michelson Morley. Gente, são duas pessoas aí. Michelson é uma pessoa e Morley é outra pessoa. Na verdade, é o sobrenome deles que está aí, viu? Michelson é o sobrenome de uma pessoa e Morley o sobrenome de outra pessoa. Tinha como objetivo principal confirmar a inexistência de um referencial absoluto no contexto da física. Bom, será que era isso? 2. Contrariar a teoria da relatividade de Einstein. 3. Confirmar a dualidade onda-partícula de Louis de Broglie. 4. Um equívoco na física clássica, no que se refere a esse novo contexto da física. O experimento de Michelson-Morley, ele foi feito... Ainda tem o item 5. Um erro na teoria do eletromagnetismo de Maxwell não tem nada a ver com a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, o experimento de Michelson-Morley. Ele foi criado com o intuito de detectar um referencial chamado éter. Cientistas na época acreditavam que o universo, assim como a Terra, era envolvido por um fluido de baixíssima densidade.
né? E que esse meio fluídico poderia alterar a velocidade de propagação da luz. Está aí a imagem deles dois, Michelson e Morley, duas pessoas distintas, como eu já coloquei aí para vocês, viu? E como era esse experimento? Aqui, ó, será uma fonte de laser, aqui no meio tem um espelho, né, uma estrutura espelhada, ela dividia esse feixe luminoso em duas partes, e aqui o detector. O que eles consideravam? Que esse fluido chamado éter, que é a teoria do éter, permitia com que esse feixe de luz caminhassem a mesma distância em intervalo de tempos diferentes. Bom, essa experiência foi repetida muitas vezes em lugares diferentes, porque eles faziam essa medida com base no movimento da Terra e nunca encontraram essa variação. Bom, então o experimento de Michelson-Morley ele foi feito para detectar o éter. E se ele fosse detectado, ele diria, olha, a luz tem, existe um meio pelo qual a luz se propaga, que seria o éter. Mas isso nunca foi detectado. Viu? Então, o item 1 foi para identificar a inexistência do referencial absoluto? Não. Queria detectar esse referencial. Queria detectar a existência e não a inexistência. Ele foi feito para contrariar a teoria da relatividade de Einstein. Ó, aqui, porque se o éter fosse identificado, Einstein estaria errado. Porque Einstein dizia, não há referencial absoluto. Viu? Para qualquer que seja o referencial, o fenômeno físico será o mesmo. Então, o experimento de Michelson-Morley, se fosse confirmado, ele entraria colocaria em descrédito as concepções de Einstein sobre a teoria da relatividade. 3. Ele foi criado para confirmar a dualidade onda-partícula. Nada a ver. Só vai saber isso, gente, quem tiver feito a leitura do texto. 4. Um equívoco na física clássica, no que se refere esse novo contexto da física. Que equívoco foi esse? Achar que existia um referencial privilegiado. Bom, um erro na teoria eletromagnetismo de Maxwell não tinha nenhuma relação direta do experimento de Michelson-Morley com a teoria de Maxwell. Então, essa questão, nos moldes em que ela está aí, ela é tida como falsa. Bem? Abro espaço. Nós já estamos aí, faltando aí só mais, acho que mais 5 perguntas, 5 não, só mais 3 perguntas para a gente poder... Cadê aqui o nosso quiz? Galera aqui do quiz. Evanilson. Efeito fotoelétrico. Exatamente, Evanilson. Aparelho de raio-x. Não. É boa colocação, viu, Evanilson? Raio-x e efeito fotoelétrico não são as mesmas coisas. Viu? São produzidos, são gerados de forma totalmente diferente. Raio-x está lá numa frequência de energia muito maior, bem mais elevada. Viu? São duas coisas distintas. Tá bom? Bem interessante essa colocação do Evanilson aqui no chat. Pronto? Questão 9. A teoria da relatividade geral, com a qual Einstein examina as leis da física em sistemas de referenciais reais, isto é, acelerados, estão em comum acordo com a física newtoniana? Não. As concepções da teoria da relatividade é de Einstein, não de Newton. Com as transformações de Galileu? Não.
com as transformações de Lorentz. Eu vou já mostrar na imagem aqui por que essas transformações. Com o modelo de Copérnico, essa aqui eu forcei a barra, né? Nossa, Copérnico está lá, né? Modelo heliocêntrico, muito longe. Apenas os referenciais iniciais, referencial inicial funciona muito bem lá na teoria nas concepções da física clássica, da teoria de Newton. Então, não está aqui para a relatividade geral. Está para as transformações de Lorentz. Por que isso? Porque nas transformações de Lorentz, as equações de Newton, as concepções de Galileu não funcionam para essa concepção de que a gravidade causa essa alteração no espaço-tempo. Não funciona. Viu? Então foi preciso que o Lorentz criasse uma outra ferramenta matemática aqui, olha, esse fator que fizesse essa correção que a gente chama de correção relativística. O fator relativístico está bem aqui. V ao quadrado sobre C ao quadrado. O que é isso? C ao quadrado. C é a velocidade da luz e V é a velocidade da partícula, do objeto, né? Que é menor do que a velocidade da luz. Então, o Lorentz fez essas transformações, mudou essas concepções, porque não conseguia encaixar as concepções das equações de Newton com as concepções da relatividade geral de Einstein. Mas alguém poderia dizer assim, professor, essa questão não é muito difícil? Não, porque eu coloquei ela tal qual existia no texto. Viu? Então, dessa maneira. Tem essas imagens no texto? Não. Trouxe essas imagens para que nós pudéssemos fazer essa discussão. Abro espaço aí para vocês. São só 13 questões. Tem mais 4 ainda aí. Tem alguém fazer um comentário aí antes que eu passe para o próximo? Aqui o chat. Pronto, vamos lá, né? Vamos encerrar. Essa aqui ficou fora. Ó, ainda bem que entrou essa imagem. O Einstein esteve no Brasil. Pergunta para a turma, em que cidade do Brasil o Einstein ficou famoso aqui na sua vinda, né? Em que cidade? Qual a cidade que ele procurou para concretizar algo importante na sua teoria da relatividade? A cidade foi Rio de Janeiro. Ele esteve realmente no Rio, mas tem mais gente aí. No Ceará, professor. Esse Rogério é demais. Qual foi? Ceará? Cadê Deia Silva? Sobral, no Ceará. Então, no Ceará, professor. Sobral. Aê, muito bem. Pergunta, Rogério, o que ele viu de tão importante em 1909? Olha, viu? A Andréia já está dizendo, em 1909. Já tinha 4 anos das publicações dos trabalhos de Einstein, né? José Pereira, é sério. Você pode entrar aí e pesquisar, viu? Registradíssimo. Sobral, no Ceará. Foi a história do eclipse, não foi? Exatamente. Em 1905, Einstein publica esses trabalhos de que revolucionou o mundo da física no meado do século XIX em diante. Meado não, né? Aí 1905 está aí já um pouquinho, mas revolucionou o século XIX, revoluciona até hoje, porque o Einstein, antes de morrer, já falava em ondas gravitacionais, mas ninguém detectava, e hoje já foi detectado, né? Então tinha o quê? 4 anos das suas publicações. Ele veio ao Brasil por conta desse eclipse, né? Por quê? Aí eu vou voltar aqui para a apresentação. Porque na teoria da relatividade geral, ele indica o quê? Ele indica que a ação da gravidade é que causa essa distorção, né? Essa alteração no espaço-tempo. Então, o que aconteceu? Na hora do eclipse solar total, conseguia-se ver as estrelas que estavam atrás do astro-rei. Ora, como é que uma pessoa na Terra veria as estrelas que estavam aqui atrás do astro?
Ó, posição da estrela, posição real. Vista a posição da estrela vista da Terra. Viu? Então, como é que se conseguia, uma pessoa conseguia ver isso? Então, só poderia ser explicado devido à ação do campo gravitacional que age em torno desses astros. Então, a ação do campo gravitacional fez com que ele fizesse essa observação dessas estrelas que estavam ali. Porque se o eclipse era a eclipse solar, né? No caso aí, como está sendo bem representado. Então, a estrela atrás desse astro não teria como ver. Então, só assim, por a ação desse campo gravitacional, poderia ver essas estrelas. Bom? Então, esse foi o ponto-chave do Einstein no Brasil e principalmente em Sobral, no Ceará. Bom? Alguma colocação, gente? Cadê José? José Francisco, né? Colocou aqui, sério? É sério. Verdade. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí nós fizemos essa pergunta, né? Olha lá. Os corpos em nosso universo não são atraídos gravitacionalmente por uma força newtoniana que varia com o inverso quadrado da distância que os separa, mas devido à curvatura do espaço-tempo que os circunda. Então, aí é uma concepção. Aí eu pergunto aqui, essa afirmação corresponde a Luiz de Broglie? Sim, está distante. Luiz de Broglie, nós vamos ver lá na frente, ao falar em dualidade onda-partícula, já está no mundo da física quântica, né? Está fora. Heisenberg, e lá no mundo da física quântica, do princípio da incerteza. Max Planck, o pai da física quântica, já falamos dele. Letra C, Rutherford, o cara que descobriu o núcleo do átomo, fazendo experimento com folhas de ouro. Letra E, Einstein. Viu? E Sobral foi uma das cidades que proporcionou esse fenômeno, corroborando as concepções de Einstein na teoria da relatividade geral, destacando a ação da gravidade nessa alteração do espaço-tempo. Pronto, gente? Olha, aqui foi esse foi o fenômeno que fez a transição entre a física de Newton e a física quântica. Viu? Esse gráfico aí. Media a temperatura nos altos fornos de alguns metais, e essas medidas geravam esse gráfico que está aqui no lado direito aí de vocês. Só que isso era medido empiricamente. Fazia as medidas e plotava esses dados, né, e gerava esse gráfico. Então se perguntou, olha, se esse gráfico é gerado, deve existir uma equação que o descreva, né, que esteja de acordo com ele. E foi aí que a física clássica tentou se mostrar como uma ciência consolidada, já na época, início do século XIX, mas ela não conseguiu resolver o problema. As tentativas foram muitas, várias, mas as equações que eram propostas teoricamente, elas não coincidiam com o gráfico apresentado. O gráfico real é esse aqui, olha, essa curva aqui. Eu tinha uma energia que atingia um nível mais elevado, né? E automaticamente depois esse nível de energia decrescia. E essa outra curva aqui era a curva proposta pela física clássica. Essa equação fazia sempre com que essa energia ela atingisse valores elevados, né? Tendendo aí para o infinito, mas não era essa descrição. Então, bem aí foi quando surgiu o Planck. Olha, é necessário que se tenha uma nova física. Aí ele diz aqui, ó, a catástrofe do ultravioleta. Por que catástrofe? Porque a equação que era proposta para descrever o gráfico, o nível de energia era tão elevado
que chegavam em patamares catastróficos, né? Poderia dizer assim. Então, ó, catástrofe do ultravioleta, nome dado porque os modelos teóricos desenvolvidos por Wein, Paschen e Heilig não eram capazes de explicar o espectro da radiação do corpo negro. A famosa lei de Stefan Boltzmann. Esse insucesso foi baseado nas teorias clássicas do eletromagnetismo e da termodinâmica. Bom, que a termodinâmica não tinha, né, não tinha condições. Na verdade, ficou provado que não tinha condições de descrever esse fenômeno. Mas todo o trabalho não deu certo? Não, muitas coisas, muitas concepções, lógico, a termodinâmica se mantém até hoje. Ela só não conseguia explicar esse fenômeno. Não é dizer que o magnetismo é inválido, a termodinâmica é inválida. Não, ela só não descrevia esse fenômeno que necessitava de uma nova física, que é a física quântica que nós conhecemos hoje. Está relacionado ao insucesso, baseado ao insucesso da lei de Planck, errado. Foi que Planck que propôs a equação que resolvesse esse problema. Está baseado no insucesso do efeito fotoelétrico de Einstein. Isso não tem nada a ver com o efeito fotoelétrico de Einstein. Viu? Já falamos disso. Está baseado no insucesso da teoria da relatividade geral. Nós acabamos de falar de relatividade geral. Nada a ver. Na atividade da relatividade restrita também não tem nada a ver com isso aqui. Bom, a alternativa correta seria a alternativa A. E essa aí é igual a NHF, a equação de Planck, que resolveu o problema da radiação do corpo negro. Já falamos dele, já o apresentamos a vocês. Nós estamos na antepenúltima questão. Viu, gente? Vou ver aqui no chat aqui se tem alguém aqui. Cadê? Dan Ferreira. Tem gráfico até aqui, verdade, tem. Quem é que tá... Vocês estão vendo gráfico bastante por aí, é? Tá bem. Olha lá. Planck, ao contornar a dificuldade na radiação do corpo negro, viram vocês como uma questão está ligada à outra? Planck, ao contornar a dificuldade com a radiação do corpo negro, o que ele quer dizer com isso? Isso quer dizer que Planck resolveu o enigma da radiação do corpo negro. Ele encontrou a equação que descrevia perfeitamente aquela curva, né, que relaciona energia e frequência, né, que atinge um patamar mais elevado e depois decresce. Então, ao solucionar o problema da radiação do corpo negro, formulou o conceito da quantização de energia, que representa uma verdadeira revolução no conceito clássico da energia. Revolucionou, né, deu um passo a mais, que a concepção de energia que nós tínhamos era a concepção clássica, né, lá da física newtoniana. Pois, enquanto no conceito clássico a energia varia continuamente, no conceito quântico ela varia discretamente, viu? E é isso que o Einstein deu o seu toque essencial para descrever esse conceito quântico e discreto, né, da energia. Essa revolução proporcionou melhor compreensão sobre o fenômeno físico observado por Stoliatov, Hertz, Lennard, conhecido como efeito fotoelétrico. Exatamente. O efeito fotoelétrico foi que veio dar essa explicação por que a natureza tinha essa característica discreta, por que alguns materiais recebiam energia, mas seus elétrons não tinham a mesma, né, reação, por que uns eram arrancados, por que outros não eram arrancados. Então, isso só poderia acontecer porque cada elétron necessitaria de uma quantidade exata, adequada de energia para fazer, né, para escapar dessa estrutura metálica. É o que acontecia lá
É o que acontece, eu já falei, né? Nas placas solares, é o que acontece também nos sensores. Então, o primeiro item é verdadeiro. Essa revolução proporcionou melhor compreensão sobre, tem dois, a interpretação quântica da luz, sim, viu? E a luz é formada por quantas partículas energéticas aí luminosas, que são exatamente essa energia que é transferida para o elétron, e o elétron faz o seu salto quântico. Pela invenção do Maser e do laser, principalmente, o laser vem daí, dessa concepção esclarecida da física quântica, que foi muito bem explicada pelo efeito fotoelétrico. Item 4, pela luneta de Galileu. Gente, luneta de Galileu não tem nada a ver com isso aqui. Viu? Então, aí está a equação de Einstein para o efeito fotoelétrico, e quando Einstein apresenta o efeito fotoelétrico, apresenta o artigo e mostra a constante de Planck, encontra a constante de Planck nesse trabalho e os resultados sendo coerentes, aí pronto. Então, aí a física começou a física quântica consolidou-se ainda mais, viu? Porque todo mundo tinha dúvidas sobre a constante de Planck, porque não havia um esclarecimento melhor. O efeito fotoelétrico trouxe isso. Bom, e a última, acho que pergunta aqui. Aprendi uma palavra nova, Maser. Tá certo, Francisco. Pronto. Modelo atômico de Bohr ressalta o seu principal resultado, a regra de quantização das órbitas eletrônicas, a obtenção dessa regra por conceito novo na física, qual seja o caráter dual onda-partícula do elétron proposto por Louis de Broglie, e sua verificação experimental por vários pesquisadores nos Estados Unidos, né, como Davidson e Gerner, na Inglaterra, George Thomson e o filho J.J. Thomson, Reid, na Rússia, Tartakovsky, levou a ideia de que o elétron pilota uma onda em sua órbita atômica. Essa nova constatação no mundo científico desencadeou no surgimento da mecânica quântica, com certeza. Desencadeou na mecânica ondulatória de Schrödinger, Pauli, Gordon, também. Na mecânica não comutativa de Dirac, ou Dirac, também. Esse aí é o modelo de Niels Bohr. O átomo na mecânica quântica não é mais vista desse jeito, viu, gente? Com essa ideia de órbitas definidas. Nas concepções da mecânica quântica probabilística de Schrödinger, não existe órbita, existe orbital. O que é isso? Eu tenho um núcleo e ao redor desse núcleo eu tenho uma nuvem de elétrons que estão ali, ocupando níveis de energia. Então, o orbital corresponde à posição do elétron em torno do núcleo. Viu? Mas não assim, nessa órbita bonitinha, circular, perfeita. Isso aí, o Bohr criou esse modelo para que a gente pudesse entender melhor essa questão de como é que um elétron é arrancado de uma placa. O que acontece, né? Ele sai de um nível para outro. Esse modelo foi muito bem utilizado para explicar esses fenômenos de o elétron, ele sofre uma transição eletrônica, né? Ele sai de uma órbita mais próxima do núcleo, vem para uma mais distante, ou ele é arrancado do metal. Então, o modelo de Bohr, na época, deu uma boa explicação sobre isso. Então, quando o elétron ele se afasta do núcleo, ele recebe energia. Quando ele retorna, ele emite energia. É assim que funciona o laser, viu? Então, no sistema do laser, essa transição eletrônica ela acontece de forma tão rápida a emitir aquela luz. Na maioria das vezes é avermelhada. Então, item 13, que é a última questão,
Lá alguém pode dizer, pessoal, mas foram 16. É porque algumas questões eu dupliquei. Tá bom? Se não me engano, eu dupliquei 3 questões. Por isso que saiu 16 lá no quiz. Pronto, gente. Algumas coisinhas mais aí. Esse aí é o Luiz de Broglie. Tá bom? Ele considera essa... Por que é dualidade? Porque o elétron, ele assumia 2 características. Quando ele atravessava essas fendas aqui, ele assumia um padrão ondulatório. Viu? Criava padrões de interferência construtiva, de interferência destrutiva. E ele fazendo esse experimento, ele detectou isso. Mas quando o elétron não passava por essas fendas, ele não apresentava esse caráter ondulatório. Então, por isso que é dual. Então, o elétron pode assumir 2 características. Ora onda, ora partícula. Onda, quando ele passa, né, quando ele passa a interagir nessas fendas. Aí ele forma esses padrões ondulatórios. Bom, se ele não faz essa interação, então ele não assume padrão ondulatório. Assume como partícula. Viu? Então, é isso. Gente, antes que eu fale dessa tela, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Nós temos só mais essa e gostaria de ouvir vocês. O que vocês acharam aí pelo que já vi o pessoal gostaram do quiz, mas eu queria dar esse feedback para vocês. Alguém tem alguma coisa a colocar? Na segunda-feira nós vamos encerrar o primeiro item, introdução. Aí vem cálculo. Aí Ainda não. Ainda não. Vem cálculo, mas não é aquela... eu quero outra coisa aí, viu? Eu quero física nesse segundo item. Eu vou falar de grandezas e unidades de medida. Bom? Eu vou falar de comprimento, de tempo. Como é que nós, no século XXI, como é que nós temos a referência do tempo? Como é que a ciência define o segundo? Baseado em quê? Como é que a ciência define hoje o metro? Baseado em quê? Como é que a ciência define hoje a massa? Como é que eles definiram isso? Porque todo o mundo tem suas agências de metrologia. No Brasil nós temos a nossa, que é o Inmetro. Todo país tem seu sistema, mas todos eles seguem padrões internacionais, que é o SI, que é o Sistema Internacional de Unidade. Mas como é que esses caras mediram isso? Tá, beleza, sim, 1 minuto tem 60 segundos, mas como é que descobriram um padrão para definir um segundo? Então, introdução à física. Então, nós vamos conhecer isso. Viu? Porque todo mundo fala, mas ninguém diz de onde vem. Bom? Então, fiquem atentos. A minha ideia, eu vou deixar isso já aí preparado, vou colocar isso no Siga de vocês, para que o último quiz, eu vou colocar o livro no Siga, vou indicar o capítulo, tá bem? Vou indicar a quantidade de questão que cada aluno deverá formular a partir da leitura do capítulo. Quem não leu o primeiro texto, se quiser ler, normal, mas nós já vamos apresentar um outro texto. Para que eu receba essas questões, formulem as questões, viu, gente? Leiam com atenção, formulem os questionamentos, leiam com atenção a informação que eu vou postar, porque essas questões que vocês irão formular, eu vou receber e vou formular o último quiz desse primeiro capítulo.
Bom, desse primeiro tópico da nossa grade. Nós temos 5 semanas. Nós estamos encerrando hoje a primeira. Quando for na quarta-feira, nós iniciaremos o segundo tópico. Alguma colocação? E, professor, eu queria saber sobre as aulas offline, se o senhor ainda vai disponibilizar. Olha, vocês estão no meu WhatsApp profissional, é isso? Então, no meu WhatsApp profissional é exatamente era para eu ter feito, eu vou fazer isso hoje. A primeira aula, eu vou fazer isso hoje. Eu vou colocar no meu YouTube, que é onde eu estou fazendo essa transmissão. Vou disponibilizar para vocês a primeira aula hoje. A segunda e a terceira eu vou disponibilizar no sábado e no domingo. Tá bom? As que foram gravadas. 3 aulas gravadas. As da terça e da quinta eu só já direcionei as atividades para vocês. Então, hoje eu vou disponibilizar a primeira aula, sábado e domingo. Sábado a segunda e domingo a terceira. Vou mandar o link aí no meu... Porque fica mais fácil para vocês. Porque se eu colocar no Siga o vídeo, vocês vão ter que baixar o vídeo. E pode ser que vocês não tenham espaço suficiente para armazenar um vídeo desse aí. Então, eu posto no meu YouTube e passo só o link para vocês. Pode ser no Siga e no grupo aqui do WhatsApp Nosso Ormando. Tá bom? Compreendido? Tá ok. Pronto. Tranquilo. Deixa eu ver aqui quem é que tá... Ah, sim. Beleza. Olha, esse livro aqui eu fiquei com dificuldade para encontrar o PDF desse livro. Só tem leitura online, viu? Eu vou ver se eu consigo. Falei com o professor César para a gente ver se consigo. Ele me passou um outro. Esse aqui era o que eu tinha indicado e eu não estou no domínio da universidade. Por isso que fica difícil de baixar alguns livros, algumas versões que são pagas e às vezes restringe porque nós estamos em um domínio fora da universidade. Se não for possível, eu vou postar um outro livro para vocês, mas nessa mesma balada de conceitos históricos. Gente, compreendido? Eu vou colocar o direcionamento. Qual é o livro? Quantas questões vocês terão que elaborar? Quais os capítulos que deverão ser lidos. Nós não vamos ler o livro todo para elaborar questões, nós não temos tempo para isso, é desumano, vocês também não estão fazendo só essa disciplina, então nós vamos colocar uma quantidade que seja suficiente. Agora, pelo amor de Deus, leiam o texto, né? O Rogério está até sorrindo aí. Pronto? Pessoal, a nossa conversa com vocês seria essa hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, estou à disposição. Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui no quiz. No quiz não, no chat. No caso, agora fazer os dois. Como assim, José Francisco? É Francisco, é? Eu não fiz o primeiro. Francisco. Já estou querendo ir dormir. Pois é, eu também. Não, era isso, que eu não tinha feito o primeiro quiz, no caso, ontem eu não pude me conectar aqui. É, verdade. Ótimo quiz. Beleza. No caso, agora fazer os dois. Não, nós só vamos fazer um, viu, Francisco? Aquele outro eu já... Gente, a não ser que vocês quisessem o seguinte. Se eu reformulasse as questões do primeiro quiz para quem não fez, né? Se vocês aceitarem, eu posso fazer isso. Para quem não fez, eu lembro que Samara não conseguiu, José Francisco está dizendo que não conseguiu.
Tá bom, Silene, ok. Estou com um desses, certo? Pronto. Viu, gente? Aí vocês me dão aí um feedback. Se vocês vão querer que eu reformule o quiz só para as pessoas que não conseguiram fazer no primeiro. O Francisco disse que quer, tá bom? Mas aí, Francisco, você tem que marcar uma hora para você fazer isso. Aqui online comigo. Viu? A Raquel, que também teve dificuldade. Samara, que teve dificuldade. E muito bem. Pronto. Por conta da internet, não consegui concluir o quiz. Verdade, Andréia. Quem mais? É isso. Deixa eu ver aqui. Francisco, cadê Silene? Coloca logo aqui no grupo do WhatsApp uma lista dos alunos que irão fazer o quiz na segunda chamada. Coloca logo uma lista dessas pessoas aí. Já coloquei o chamado lá no grupo. Gente, no mais é isso. Se vocês tiverem alguma colocação, tranquilo. Fiquem de olho atentos no siga de vocês, no, de, no siga de vocês sábado e domingo. A primeira aula eu vou postar no meu YouTube agora e disponibilizar o link para vocês. Fiquem atentos porque eu vou postar de sábado para domingo o livro, a direcionamento das atividades, da nova atividade, porque nós já vamos encerrar o primeiro item. Pronto. Não está pronto ainda não. Só um momento. Cadê? Vamos aqui para a frequência de vocês. Na hora de fazer frequência aqui. Gente, só mais um momentinho aí. Do... Essa frequência. Pronto. Cadê? Andréia, tá presente? Eu tô, né, professor? Precisa chamar? Estou sim, professor. Andréia. Vamos lá. Andréia presente. Bruno Henrique está aí? Estou presente sim. Silene está presente, já olhei. Danilo Erley. Oxi. Silene está presente. Danilo Erley. Presente, muito bem. Belioso. Dulcinete. Presente, professor. Tá. Esté.
Não está hoje. Geiciane, não lembro de ter visto Geiciane. Tá aí, Estou Geiciane? aqui, professor. Ah, não dorme, mulher. Estamos quase terminando. João de Deus. João de Deus já está com Deus, dormindo. José Vanilson participou. Presente, professor. Acordou, João de Deus. José Francisco está presente. Josélia também está presente. Lisiane está presente? Presente aqui. Tá, né? Maria Vitória, não lembro de ter visto Maria Vitória hoje. Tá aí, Maria Vitória? Não estou lembrando. Mariane, eu sei que está aí. Sim, professor, presente. Maiara Silva, tá aí? Maiara Silva, não vi. Pamela, ok. Rita também, Rogério também, Samara também, Sebastião não. Sebastião tá aí? Presente, professor. Beleza. Silvane. Presente. Tá. Suzy mandou dizer que está doente. Suziane de Lima. Tereza Raquel. Olá, Tereza. Tereza Raquel não está. O Elt, tu ainda está aí ainda, o Elt França. Estou aqui. Aí. Pronto. Frequência gravada. Cadê tu, meu filho? Professor, a Tereza Raquel está online aqui. Talvez ela esteja sem áudio, alguma coisa assim. Rapaz. Só ver aqui rapidinho aqui, se não salvou a falta dela aqui. Cadê essa moça aqui? Deixa eu só dar uma olhada nela aqui. Tereza Raquel. Onde é que ela tá? Essa bonitinha. Sebastião. R. Mas onde é que tá a Tereza aqui, man? Não tem nenhum T de Tereza aqui. Eu acho que a conexão dela também é ruim, porque ela entra e sai assim, o tempo todo. Mas ela não faz também assim na última, entre sai toda. Eu vou regravar aqui a frequência. Tá liberado aí, pessoal? Tá beleza. Boa noite para todos aí, pessoal. Bom descanso. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Giver.